A varíola dos macacos é considerada uma emergência de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde. O número de casos cresce. Será que esta doença pode ser controlada? Fique para ver. Fala-se menos, mas há milhares de casos registados de varíola dos macacos. A doença é perigosa e pode mesmo levar à morte. Para percebermos em que ponto é que estamos nesta emergência mundial, falámos com o diretor do Serviço de Doenças Infecciosas dos Hospitais da Universidade de Coimbra, o Dr. Vítor Duque. Sr. Doutor, muito obrigado por estar connosco aqui no Radar Global. Obrigado, eu aqui agradeço. Porquê é que a varíola dos macacos faz-se sentir mais no Ocidente? É uma boa questão, mas no Ocidente porque foram criadas ou porque existem as vias de disseminação epidemiológica que permitem que haja o alastrar da doença e a disseminação em larga escala. E isso também explica o facto de ter havido mais casos em Espanha, ou existirem mais casos registrados em Espanha? Isso explica que tenha havido, que haja um maior número de casos de acordo com as oportunidades que são dadas ao vírus para se disseminar. As oportunidades são dadas pela existência de comportamentos de risco que permitem, como é evidente, a infecção e a transmissão em larga escala. Terá sido a porta de entrada, a Espanha? Parece ter sido, mas provavelmente não única. Parece que houve mais que uma entrada. Exatamente não sei quantas entradas é que existiram, mas pelo que li na literatura há mais que uma entrada. E isso dever-se-á às migrações? Portanto, esta doença é endémica em algumas áreas da África Central e que habitualmente está associada à ocorrência de casos esporádicos nessas zonas. A disseminação desta forma, portanto, implicou que alguém estivesse infectado, ou que um natural dessa zona, ou alguém do Ocidente que estivesse deslocado a essa zona e que depois introduziu a infecção nos respectivos países. É evidente que se existem condições para a disseminação do vírus, rapidamente o vírus foi o que aconteceu, se disseminou em Espanha, em Portugal e para a maior parte do mundo. Faz sentido a varíola dos macacos ser considerada uma emergência, uma questão de emergência de saúde? Faz sentido. É um problema importante em termos de saúde pública, aliás, neste momento, à escala global. A grande parte dos países ocidentais, portanto, têm infecções e não só têm vindo a ser identificados casos de infecções em vários países. O problema que se põe é que talvez um número significativo de casos não sejam diagnosticados e a infecção continua a disseminar-se. Por outro lado, também as formas graves são relativamente em pequeno número, na maior parte dos países, ainda que existe a possibilidade de ocorrência de formas graves de varíola dos macacos. Contudo, existem formas atípicas que habitualmente não eram descritas nas áreas endémicas na África Central. Portanto, isto levantou uma série de questões, nomeadamente em termos de diagnóstico e em termos de alerta também, alerta para a maior parte das populações. É evidente, existem doentes que têm formas com mais de 100 lesões, por exemplo, que é aquilo considerado um critério de gravidade, e existem doentes com 3 ou 4 lesões, por exemplo, nos quais temos feito o diagnóstico. E se calhar, quando há menos lesões, os pacientes recorrem menos às unidades hospitalares ou ao centro de saúde? Exatamente. Portanto, é preciso informação, fundamentalmente em relação às características da doença e, fundamentalmente, também em associação aos comportamentos de risco, porque as coisas, pelo que está descrito, parecem associadas, como parece claro. Há uma muito maior incidência em homens. Sim. Na sua opinião, porquê? Em homens porque, em primeiro lugar, antes de definirmos o que é um comportamento de risco, há que classificar, como acontece em todas as epidemias, em todas as pandemias, etc. Portanto, que haja grupos de risco. Os grupos de risco aqui definidos, isso já aconteceu com pandemias anteriores, no caso da infecção VIH,
em que não se sabia qual era o comportamento de risco, primeiro definir os grupos de risco. E os grupos de risco são, de facto, os homens que têm sexo com homens. Depois chegou-se à conclusão, de facto, que havia um comportamento de risco e que há comportamentos de risco. E o comportamento de risco, como é evidente, é o próprio sexo entre homens e a frequência do sexo com que praticam o sexo. Portanto, os homens que têm sexo... Que acaba por aumentar a carga viral. Aqui não, aqui é apenas uma questão de disseminação. Se as pessoas têm um comportamento de risco com bastante frequência, não é? Têm uma maior probabilidade de adquirir uma infecção do que aqueles que não têm comportamento de risco, que daqueles que têm comportamento de risco esporadicamente. Como é que se apanha esta doença e qual é a diferença em relação à Covid-19? Esta doença adquire-se pelo contacto próximo, contacto íntimo. Aliás, essa é uma característica do que está a acontecer a nível do mundo ocidental, enquanto nas áreas endémicas os casos secundários que ocorriam resultavam de comportamentos muito simples, dormir, por exemplo, na mesma cama que outro indivíduo, ou utilizar a mesma roupa, ou dormir na mesma casa. Esses eram os comportamentos, a exposição de risco que estava associada à probabilidade de aquisição da infecção. No Ocidente, sabe-se exatamente que o contacto é bastante mais íntimo e também daí a maior probabilidade de disseminação, que foi o que ocorreu. Portanto, a presença da oportunidade para o vírus se disseminar, daí resulta o maior ou menor número de casos. Neste caso há que ter também os cuidados de higiene das mãos e dos locais que eventualmente vamos ter contacto físico, não é? Isso é um aspecto também importante, é uma característica geral de toda a grande parte das infecções, não é? A forma de disseminação, mas aqui implica, no caso ocidental, implica um contacto íntimo e repetido. Ok, portanto, a questão da sexualidade é importante neste caso? A sexualidade é importante, ainda que eventualmente haja casos onde não é possível identificarmos qual foi a via de aquisição. Ou porque as pessoas não dizem, ou então é possível que haja casos que são adquiridos fora deste contexto e desta via. Exatamente como ainda estamos à procura. Porque o vírus pode eliminar-se por diferentes fluidos corporais, através da urina, por exemplo, coisa que raramente se fala. O vírus é eliminado através da urina. Agora, se pode infectar outras pessoas em que proporção, é uma questão que... Eu agora recordo-me que é possível fazer análise, por exemplo, das águas residuais para se perceber até que ponto há uma infecção ou há uma pandemia, se assim se pode dizer. É importante para saber, muitas vezes, a origem dos vírus e saber se há infecções estabelecidas em comunidades. Não é? As águas residuais é para onde se eliminam os fluidos biológicos, grande parte dos fluidos biológicos, e é natural que haja partículas víricas, não só do monkeypox, como, por exemplo, do Covid-19. Isso é importante para termos uma ideia em relação à distribuição geográfica e, eventualmente, à origem do vírus. Considera importante fazer esse tipo de análise? Há o risco de uma pandemia à escala global? O risco há sempre, se não forem implementadas medidas, mas pelo que eu tenho percebido, grande parte dos governos está preocupado e as entidades de saúde pública estão preocupadas e estão a tomar as medidas que são necessárias para conter a disseminação da infecção. E agora, qual é o período de incubação desta? Até 21 dias, em média. Após 21 dias começam a surgir... Começam a surgir as lesões. E ela infecta antes das lesões começarem a aparecer? Portanto, o vírus tem que haver uma infecção, tem que haver uma infecção prévia e a infecção só depois é que dá origem às lesões. Portanto, o vírus infecta um local, que é um local de inoculação, e a partir daí depois dissemina-se de forma centrífuga a partir da lesão inicial para outras áreas do corpo humano. Mesmo sem os sintomas? Geralmente há sintomas, mas há formas que têm, por exemplo, há formas em que aparecem apenas as lesões vesiculares. Pode não haver o quadro febril, as linfadenopatias, especialmente nas formas mais leves. Mas para a contaminação existir, é preciso haver sintomas ou ela pode acontecer antes dos sintomas? Não, a contaminação não implica que haja sintomas. A pessoa pode ser contaminado por um indivíduo que tem apenas uma vesícula ou duas e que não tem sintomas absolutamente nenhum e que pode pensar que é outra coisa. E porquê agora o surgimento desta doença? Surgiu agora porque, voltamos novamente ao princípio, porque foram criadas as condições epidemiológicas para a disseminação
do monkeypox, mas também do HIV, continuam a fazer-se de forma preferencial por determinados grupos que têm comportamento de risco para este tipo de infecções. Portanto, bastou só introduzir o vírus nessas vias epidemiológicas e assim se disseminou o vírus. E poderá haver alguma, digamos, intencionalidade de espalhar esta doença? É possível que haja. Uma ação criminosa, digamos assim. É possível que haja. Pode ser utilizada como arma também, em termos de bioterrorismo, mas é possível que as pessoas não tenham consciência de facto do perigo que podem causar a outras pessoas e muitas vezes podem pensar, bom, já que eu apanhei também esta infecção, também porque é que eu ia de avisar os outros, posso disseminar. Exato, exatamente. Também pode... mas há outra coisa importante, que são os trabalhadores do sexo. Os trabalhadores do sexo têm que ganhar a vida deles, de maneira que têm que trabalhar diariamente, quer tenham vesículos ou não. Isso é uma coisa que nós temos verificado pela nossa experiência clínica, nesta situação que acontece com esses indivíduos. Inclusivamente alguns tivemos que os internar por questões de precaução em termos de saúde pública. Caso contrário, se os deixássemos ir para o trabalho deles, como é evidente, iriam disseminar para dezenas ou centenas de indivíduos. Isso leva-me a uma questão, eventualmente a prostituição deveria ser legalizada, mas isso é outro assunto que eventualmente se pode discutir mais tarde. Há esse risco da pandemia, da varíola dos macacos. A guerra contra a Covid-19, ela está a ganha? A guerra contra a Covid-19 está sempre ganha, por uma razão simples. Quando não estiver ganha, acaba-se com a humanidade, e a humanidade tem sobrevivido a várias pandemias. Portanto, isto é um princípio, em meu entender, uma coisa básica, não é? Mas parece-me que sim, porque, de facto, grande parte, temos assistido a uma diminuição do número de casos. Grande parte dos casos que aparecem são casos ligeiros a moderados, portanto, já não temos casos graves nesta altura internados. Mas há o perigo dela voltar em força, digamos assim? É possível que ela volte em força, mas também já não com o impacto que teve na fase inicial. Estamos preparados? Já estamos preparados, já a maior parte da população está imunizada, pelo menos está vacinada. Muita gente também já teve o Covid, a infecção por SARS-CoV-2, que dá um grau também de imunização, aliás, o melhor do que as vacinas, portanto, e há também a modificação dos vírus. As tipos em circulação já não têm um impacto em termos de capacidade patogénica, capacidade de provocar doença, como os tipos iniciais. Mas há a possibilidade de existirem novos tipos tão graves como as iniciais? Pode existir, mas é pouco provável. Portanto, a tendência é para que o vírus, à medida que se vai disseminando entre os humanos, se adapte ao nosso corpo e consiga multiplicar sem provocar doença grave na maior parte dos indivíduos. Portanto, é possível que continue a circular, não sabemos se vai desaparecer por completo ou não, ou se vai deixar de ter qualquer impacto em termos de patologia humana. A vacinação parece ser eficaz. E os efeitos secundários já estão identificados? A vacinação é bastante eficaz, tem taxas de eficácia da ordem dos 94% a 96%, em média, isto pelos estudos, e também no mundo real a taxa de eficácia andará por esse valor. De qualquer maneira, ficam sempre alguns 6%, por exemplo, de indivíduos que não respondem à vacinação. Os efeitos secundários foram mais significativos na primeira vacinação, na primeira dose. Depois, a partir daí, não tenho notícias de ter havido casos graves. É evidente que existem qualquer processo de imunização, não é inócuo, está associado a efeitos secundários, desde a dor na picada do local da inoculação, a tonturas, por exemplo, a sensação de mal-estar, quadros de febre, etc. E dores nas articulações também? Dores nas articulações, mas isso é o habitual na maior parte dos processos de vacinação. Os efeitos longos da Covid, que é uma preocupação e muitas pessoas ficam meses com alguns efeitos, que conselho é que dá? Há uma possibilidade de combater esses efeitos? Eles duram muito tempo ou podem permanecer para o resto da vida? Não se sabe exatamente. Habitualmente o conceito é que grande parte destas manifestações duram cerca de 6 meses, mas pode ir além desse valor, desse número. E alguns podem durar para toda a vida, não é? Por exemplo, as alterações do paladar, em algumas situações, mantêm-se. Mas habitualmente a tendência é para
que desapareçam de forma espontânea. Está excluída a hipótese da Covid ter sido criada em laboratório? Nunca sabemos, não conhecemos, em primeiro lugar, não conhecemos o ser humano, não é? E o ser humano é capaz de fazer o melhor e o pior possível. Pode não ter sido um vírus resultante de um processo de engenharia genética, mas pode acidentalmente ter sido deixado em algum local de maneira a ser possível contaminar muita gente. Essa hipótese, neste momento, não conseguimos afastar, nem afirmar também. Acha que a indústria farmacêutica poderá, digamos, alguns atores da indústria farmacêutica serem mais, digamos, gananciosos e tentarem criar uma doença para depois apresentarem a cura? Como eu disse, não se pode excluir qualquer possibilidade. Eu não me atrevo a excluir qualquer possibilidade. Acha que a humanidade está mais vulnerável a novas doenças originadas por desmatamento e alterações climáticas? Nós temos que ter uma consciência de que a civilização que estamos a criar, a civilização moderna, ocidental, está associada a riscos. A riscos desde problemas, por exemplo, de abastecimento, bioterrorismo, contaminação de vias de abastecimento, que podem transmitir infecções a milhares ou milhões de pessoas em simultâneo, e que todos os dias há ataques terroristas. Todos os dias há ataques terroristas que são contidos, enfim, pela vigilância, de acordo pelas autoridades, portanto, que têm essa função, através do rastreio e das análises periódicas que fazem a determinados alimentos. Pela parte médica também, ao detectarem surtos, por exemplo, de quadros de diarreia, de quadros febris, etc., e interrogarem-se qual será a sua origem. Portanto, o que nós estamos a criar é uma civilização que nos torna cada vez mais dependentes uns dos outros e mais dependentes da natureza, porque nós estamos a ocupar aquilo que era o lugar da natureza. Fala-se pouco neste momento em relação ao VIH. Em que estado é que estamos em termos de epidemia, digamos assim? Está a ser ganha a guerra, o combate ao VIH, há menos infecções? É possível arranjar uma cura para essa doença ou estamos condenados a que seja uma doença crónica? Neste momento estamos condenados a que seja uma doença crónica e, inclusivamente, não há neste momento, qualquer esperança que possa, enfim, ser prevenida através de uma vacinação. Portanto, os estudos com a vacinação não deram bons resultados. Isso não significa que não haja sempre novos estudos. É possível que, à medida que o conhecimento vai aumentando, também seja possível, eventualmente, produzir uma vacina. O problema que se põe neste momento é que nós temos fármacos que são extremamente eficazes. Inclusivamente, o tratamento precoce da infecção permite o controle da disseminação da infecção. Portanto, utilizar o tratamento como forma de prevenção da infecção. Isto é extremamente importante e tem dado resultados tão grandes que, inclusivamente, já se fala no fim da pandemia associada à infecção VIH, provavelmente por 2030. Estas são datas que são antecipadas pela Organização Mundial de Saúde, mas mais década, menos década. Portanto, isto significa que está controlada neste momento. Isso não significa que não haja, que periodicamente não possa haver aumento do número de casos, do número de novos casos. Mas com a terapêutica de que dispomos é fácil controlar, ou relativamente fácil, de controlar a infecção associada ao VIH. Então os fármacos preventivos ajudam a combater o VIH. Não será de utilidade pública, se calhar, fornecer esses fármacos aos profissionais do sexo, por exemplo? A prevenção é importante, portanto, e temos também consultas de prevenção da infecção VIH, que é prescrita de fármacos que não têm função de tratar o indivíduo, porque ele não tem infecção. Isto destina-se a indivíduos que não estão infectados, mas têm comportamento de risco para adquirir a infecção por VIH. O problema que se põe é que estes fármacos, no caso, como não têm eficácia em termos de terapêutica, podem estar associados já à seleção de mutações de resistência e de estirpes resistentes depois à terapêutica. Portanto, é necessário um controle periódico destes indivíduos e saber se eles ganham alguma coisa ou não em manterem-se num esquema de profilaxia pré-exposição. Uma última pergunta, em termos de vírus, há novas ameaças? Há sempre novas ameaças
qualquer vírus pode ser uma ameaça para a espécie humana. Ainda há pouco tempo se falou do Nipah vírus, por exemplo, e não só, existem... Do Nipah vírus? Que existe no sudoeste da Ásia e que periodicamente pode provocar, enfim, transmissão de alguns casos dos animais para o humano. Mas o que preocupa neste momento é que existem milhares de vírus, por exemplo, no reino animal, que nunca foram estudados, inclusivamente nos símios. Nós não sabemos qual é o potencial dos símios, dos macacos, enfim, serem infectados por vírus, que nós, muitos ainda desconhecemos e que é uma área de investigação permanente e que podem, em qualquer altura, transmitir-se ao homem, porque a biologia é toda igual. A biologia do homem só uma biologia na Terra é igual à dos outros animais. Portanto, temos que estar atentos. Temos que estar atentos e preparados para responder às ameaças. Exatamente. Doutor, muito obrigado por ter estado connosco. Termina assim este episódio. Goste, partilhe, subscreva. É uma forma de nos apoiar. Obrigado e até breve.